Será que ainda dá, mesmo com essa reforma da Previdência, obter aposentadoria integral, ou seja, com 100% do salário? É isso que a gente vai ver nesse vídeo. Se você não me conhece, meu nome é Bruno Delomodarmi, eu sou advogado previdenciário. Se você gostar do nosso vídeo, clique no joinha e inscreva-se no nosso canal, pois ajuda na divulgação dos seus direitos. E aí, será que mesmo depois dessa reforma ainda dá para pegar um salário integral aí na aposentadoria? A gente sabe que a reforma passou e mudou muito o valor do cálculo dos benefícios. Na grande maioria, quase sua totalidade, para pior. Mas o salário integral ainda é possível sim, apesar de ser mais difícil. Inclusive com alguns pedágios aí que para ser cumprido. Então nesse vídeo eu vou ensinar para você como que você tem que fazer. Vamos acompanhar a gente lá na lousa? Bom, como já foi amplamente divulgado aí, o piso agora para aposentadoria é 15 anos de contribuição. Na verdade, assim, isso aqui já era antes, né? Aposentadoria por idade, antes da reforma era 15 anos de contribuição mínimo. 60 anos mulher, 65 anos homem. E isso aí teve uma regra de transição aí que eu também já falei em outro vídeo, mas até 2022 para a mulher vai ser 62 anos a idade mínima, tá? O 65 anos do homem não mudou. Então tem uma regra de transição aí, vou deixar sugerida aqui em cima, que eu já falei no outro vídeo. Ficou feia a seta, mas vocês entenderem. Então assim, regra aqui, agora após reforma, o piso vai ser 60% da média salarial. Média salarial aqui no caso é 100% de toda a sua contribuição. Relembrando aí também que antes da reforma, pegava os 80% maiores e as 20% menores descartava. Desculpa, aqui em cima é 60% mais 2% por ano a mais completado. Bom, até aqui acho que sem novidades, né? Então, se a gente pega o piso aí, ó, que é de 60% da média, mais 2% por ano completado a mais, para você chegar aqui em 100%, você vai precisar de, se você for mulher, 35 anos de contribuição, pois é, meus amigos, e homem, 40 anos, tá? É bastante, né? 40 anos no mercado de trabalho é bastante coisa. Isso para você atingir 100% aqui, após feita a média salarial. Não vamos esquecer isso aí. Então, antes de eu falar da regra de transição, vou responder a pergunta do vídeo. O que você segurado tem que fazer para receber o salário integral? Acompanhe aqui comigo. Veja bem, a gente sabe que antes da reforma era difícil, agora também ficou mais difícil. Por quê? Vou dar um exemplo aqui, você vai entender certinho. Se antes era 80% da média e agora está 100%, você concorda que essas 20% aqui, contribuições menores, vão ser incluídas na base de cálculo, correto? Correto. Então vamos pegar um exemplo para vocês entenderem bem. Vamos lá, nosso amigo fictício Paulo, não é Paulo. Vamos supor, tá? É difícil isso hoje. Que Paulo conseguiu aí 40 anos de contribuição para a Previdência. Se bem que não é tão difícil isso aqui, se a gente pegar, se Paulo trabalhou em período especial, né? E dá para converter uns tempos aí. Aí chega em 40 anos, tranquilo. Mas enfim, vamos lá pro nosso exemplo. Vamos virar a página aqui porque isso aqui vai ser um pouquinho longo. Olha só, digamos que Paulo nasceu em 1 de janeiro de 1960. Aí Paulo começou a trabalhar em 1980. Vamos colocar nesse exemplo aqui que ele trabalhou direto, tá? Que é difícil, mas é para vocês entenderem bem. Ele começou a trabalhar em 1980. Então, entre 1980 a 1990, ele tinha um salário de contribuição aí de um salário mínimo. Então, e depois aqui de 1990 a 2000, ele tinha um salário de contribuição de 2 salários mínimos. De 2000 a 2010 foi para 3 salários mínimos e 2010 até 2020 foi para 4 salários mínimos, tá? Bom, como que fazia antigamente para calcular? Antigamente, quando eu falo, antes da reforma da Previdência. Pega aqui os 80% maior salário de contribuição. O que isso aqui acontecia na prática aqui? Olha só.
os menores salários de contribuição, descartava. Então não se pegava tudo isso aqui, descartava as menores. Quais são as menores aqui? Essa aqui, ó. Essa aqui não pegava para base de cálculo de aposentadoria. Então, na verdade, por exemplo, no caso aqui, pegava esse e esse. Então, a gente teria uma média de 2, 3 e 4 salários mínimos, né? Então, vamos fazer uma conta burra aqui. Digamos que ele aposentou naquela antiga modalidade por pontos, que era 86,96, e chegamos aí a 3 salários mínimos, tá? O valor da aposentadoria do Paulo. Beleza, isso antes da reforma. Depois da reforma, 100% salários. Vai pegar tudo aqui. Então, a época do salário mínimo, o 2, o 3 e o 4. Fazendo aqui também uma conta meio burra, vamos colocar que aqui deu 2 salários mínimos. Só nisso aqui, nesse exemplo, vocês entendem o quão prejudicial foi essa reforma. Então, assim, vamos pegar o exemplo. Para o Paulo conseguir, nesse exemplo aqui, ó, de antes da reforma aposentadoria integral, ele tinha, vamos supor que ele tinha que ter a média aqui de 4 salários nesses 3 períodos. No período de 90, 2000, 2000, 2010, 2010, 2020. Tinha que ser isso aqui. Aí ia dar os 4 salários mínimos. E na época pós-reforma, quanto teria que ser? Não ia ser mais esses 3 períodos aqui, ia ser todos. Também teria que ser os 4 aqui, 4 salários mínimos durante todo o seu período da vida. O que é praticamente impossível, né, pessoal? Quando você é mais novo, você não consegue, você não chega ganhando um valor bom. Geralmente você chega ganhando um salário mínimo aqui. Você é novinho, né, 18, 19, 20 anos, às vezes até menos, né? Tem gente que trabalha aqui, vem no escritório, começa a trabalhar com 12, 13 anos. Ninguém inicia no mercado de trabalho privado ganhando bem. Então aqui, no caso da pós-reforma, ele teria que ter esses 4 períodos aqui ganhando muito bem para dar os 4 salários mínimos. Então vocês viram aqui que se antes já era difícil, agora ficou mais difícil ainda. Praticamente aqui impossível. Mas isso aqui, esse exemplo, é para quem começou a trabalhar aqui pós-reforma. Se você já estava trabalhando no mercado, provavelmente é você que está assistindo esse vídeo, se você estava já trabalhando quando a reforma entrou em vigor, aí você esquece isso aqui, tá? Esquece tudo isso aqui que eu falei e vamos para outra regra aqui, que é já sabem qual é? Essa mesmo, é uma regrinha de transição aqui, mas é uma só, tá? Só uma regra de transição você consegue chegar sem nenhum desses redutores aí. Essa aqui é a regra de transição do pedágio 100%. Vocês lembram que eu falei lá, né? Vou colocar aqui no canto. Hoje tem 60% mais 2%, tarará por ano. Essa regra de transição aqui não tem nada disso. É a única regra de transição que não vai ter esse redutor a mais aqui. Como funciona esse pedágio aqui? Esse pedágio, o segurado ele precisa contribuir 100% a mais do que faltaria para atingir os 35 anos de contribuição homem e 30 anos mulher, que é a antiga aposentadoria por tempo de contribuição. Mas aqui tem uma idade mínima também que vai ter que cumprir, tá? 60 anos homem e 57 anos mulher. Então esse pedágio aqui é bem simples. Pegou lá a reforma da Previdência, a data da promulgação, 13/11/2019. Vê lá quanto tempo faltava. Me faltava, sei lá, promulgou isso aqui, faltava 3 anos. Vai ter que cumprir 6 anos, tá? Para você se enquadrar aqui nesse pedágio 100%. Assim, na verdade, essa regra de transição aqui é um pouquinho parecida com aquela 86,96 que era por pontos. Vocês lembram dessa aqui? Essa aqui pegava mesma coisa, 80% maiores, só que não tinha aquela coisa lá chata, né? Que era o fator previdenciário. Essa regra de transição de pedágio 100% é mais ou menos parecido. Aqui nessa regra de transição também não vai ter fator previdenciário,
mas em vez de ser 80%, vai ser 100% todo o seu período contributivo perante a Previdência. Tá? Vocês entenderam aqui. Então, respondendo lá, vamos falar aqui em português. Aposentadoria com salário aqui integral. Digamos, com o salário aqui que você está aí atingindo a idade da sua aposentadoria, tá com o seu salário melhor. Digamos aí, você está recebendo 5 mil reais. Tá? Salário bom até. Você que está nos assistindo, 5 mil reais. Pergunta, doutor, vou conseguir aposentar com esse salário aqui? Resposta, bem difícil. Se já era difícil antes, agora então é mais ainda. E se você assistiu o vídeo inteiro aí, desde o começo, acho que você entendeu porque é bem difícil, né? Porque tem esses benditos redutores aí e para você querer aposentar, por exemplo, no salário de 5 mil, você teria que praticamente estar ganhando 5 mil reais, aqui no caso, a vida inteira. E aí eu te pergunto, quem é que começa, por exemplo, no mercado de trabalho ganhando quase 5 mil reais? Quem é que entra no mercado de trabalho privado ganhando isso? Eu não vou falar ninguém, mas eu acho que, né, uns 99% não consegue, tá? Quase impossível. Quase impossível, tá bem difícil. Já era difícil antes, agora piorou com essa reforma. A gente só viu aí que tem redutor, que reduz o salário do pobre coitado aí. Então, pessoal, vocês viram aí que a aposentadoria com salário integral hoje é quase impossível. Notícia não é muito boa. Realmente, o valor dos benefícios caíram bastante com essa reforma, mas tem coisa aí que ainda dá para salvar, dá para aumentar o valor do seu benefício, com esse período especial, período que não está em carteira, período rural, período militar, entre outros. É tanta coisa, mas enfim. Ainda dá para fazer umas coisas aí para ficar perto do salário integral. Mas o integral mesmo tá bem difícil. Se você gostou do nosso vídeo, clique no joinha abaixo e inscreva-se no nosso canal. Muito obrigado por nos acompanhar até aqui. Até mais.